Bom dia, gurizada. Tudo bem? Grande Renato Cavalcante. Eduardo. Tudo bem, pessoal? Hoje estou fazendo um trem das 11 diferente. Todo dia é um dia diferente, né? A minha capacidade de inventar, de um amigo meu, que eu sou costureiro, porque o que eu invento de moda, acontece que a gente está no meio de uma construção aqui e eu paro a construção e vou fazer o trem das 11. Aí eu pensei hoje, não vou parar. Vou ficar aqui na construção do nosso... A gente está colocando um portão num tronco de paleteada. E eu tô no lugar aqui onde a gente faz a paleteada, ó. Vou mostrar para vocês, ó. O que a gente faz a paleteada? Nesse lugar. E aí eu disse, tá, mas eu vou fazer daqui mesmo. Aí eu tentei ver se pegava a internet, ela funcionou. Então daqui mesmo. Às vezes o Mike vai ligar uma motosserra ali, ó. Também faz parte, né? Faz parte. E isso é uma coisa interessante, que eu vou pegar um gancho aqui agora para conversar com vocês. Trem das 11 sobre errar na advocacia criminal. É muito legal, né? E quando a gente fala em errar na advocacia criminal, a gente fala em jovem advocacia. Mas a gente fala em advocacia em geral. Mas os jovens se identificam muito com isso. Como é que eu faço para... Aqui, ó, tem um participante aqui, ó. Ali, ó. Nosso amigo Petiço. Errar na advocacia criminal, tema do trem das 11. Quando a gente fala em errar, o jovem pensa, mas eu sou novo, como é que eu faço para começar na advocacia? Como é que eu faço para não errar nas audiências? Como é que eu faço para ser menos inseguro? Como é que eu faço para ter mais tranquilidade e tal? E eu acho interessante que... E aí, Ana, tudo bom? Irandi? Eu acho interessante que muitas pessoas se propõem a dizer isso. Olha, vem comigo que eu vou te mostrar como não ser inseguro. Como não ter medo. Como não ter insegurança. E aí eu fiquei pensando na escola, como fazer para não cair nesse lugar comum aí. Olha, gente, eu dou garantia de que fazendo o curso da escola vocês vão superar os medos e as inseguranças e tal. E não é verdade, porque nem eu supero os medos e inseguranças todos, porque a gente estava assistindo ontem, e eu venho falando disso, né? Eu estou fazendo uma pós em neurociência, e a parte da Carla Tiepo, que é uma neurocientista, ela falando que as emoções, tem uma frase dela que eu anotei assim, as emoções são os melhores instrumentos para a gente ler o mundo. E aí, como é que a gente faz para lidar com as emoções? Ó, começou uma motosserra ali. Espera ela passar. Quando a gente liga um vídeo, sempre alguém liga uma maquita, uma motosserra ou uma furadeira. Ou um caminhão começa uma obra. Próximo, já viram isso? É sempre assim. E muitos de vocês devem pensar assim, a live do Trem das 11 de hoje está dando errado. Não. Ela incorporou esse erro. Vocês entendem que eu incorporei? Eu sabia que o cara ia ligar uma motosserra aqui. E eu quero aproveitar e dedicar essa live de hoje, do Trem das 11, para a turma da primeira fase do Tribunal do Júri, que está se formando agora, e a gente está conversando sobre nossos medos. E muita gente acaba, nessas dinâmicas de contar os seus medos, muita gente acaba falando da necessidade de controle. E é bem interessante que
a gente quer controlar tudo e quando vê, ligam uma motosserra perto da gente, né? Gente, a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Então essa questão de incorporar o erro, de assumir o erro, e o que falava a Carla tipo ontem, né? De nós sabermos lidar com as nossas emoções, conhecer as nossas emoções, dar conta dessas emoções, é um desafio para a jovem advocacia. E me parece, assim, não vou generalizar, mas me parece que o jovem advogado ele anda muito em busca do atalho. Como é que eu faço para ter experiência rápido? Não tem como. Ah, não, mas eu queria 5 anos em um. Que jeito? Como? Não tem como. Para eu ter a experiência de 20 audiências, eu tenho que ter 20 audiências. Não! Ó, esse é o Bernardo, ó, pedindo para jogar no celular. Mais uma situação inusitada, impensada, mas que acontece, ó. Entra uma criança na live. Gente, assumam essas coisas. Não escondam a vida que existe no entorno da advocacia de vocês, da vida de vocês. Esse desejo por controle, ele é desesperador. E ele torna a vida da gente uma eterna corda bamba. A gente fica eternamente equilibrando pratos, equilibrando malabares, assim, num desespero, num gasto de energia, quando a melhor coisa que existe, ou o jeito mais fácil, bom dia Tânia, o jeito mais fácil de lidar com a vida é simplificar. Simplificar. Assumir as coisas que fazem parte da vida como vida mesmo e não tentar, de alguma maneira, evitar que a vida seja essa coisa caótica e maravilhosa que ela é, né? Deixa eu mostrar para vocês a obra aqui, ó. Ali que está acontecendo. O nosso querido Mike está arrumando o portão e daí a gente sai por aquele corredor ali e faz a paleteada até o final lá. O boi sai ali pelo meio e a gente faz. Então essa é a obra que está acontecendo ali. De tal forma que eu queria gastar esse trem das 11 conversando com vocês sobre essas inseguranças, esses medos, essas dificuldades que acabam surgindo no exercício da advocacia e que nada mais são do que as nossas dificuldades de lidar com as nossas emoções, com as nossas confusões de vida, né? E aí há uma fala que é uma fala que a gente pode dizer, ela pode ser uma fala até não é para contar. Marluza, não é verdade que isso é verdade. É verdade que isso é verdade, mas não é para contar. É uma fala que vem da filosofia e é uma fala, imagina, ela vem de uma filosofia aristotélica, né? Uma coisa que a gente pode dizer que na escola a gente trabalha com a ideia socrática do conhece-te a ti mesmo, né? Mas indo um pouquinho à frente, a gente pode pensar em Aristóteles com a ideia de que a excelência, uma vida virtuosa, ela depende muito das tuas experiências, porque o que tu faz com as coisas que acontecem na tua vida determinam a possibilidade da melhoria das tuas decisões, né? Se a gente encaixar isso com uma questão mais de neurociência, é bem legal a gente conseguir fazer um encaixe entre o que a gente fala teoricamente, ou na órbita do pensamento, na órbita das coisas que nos parecem razoáveis racionalmente, com uma espécie de comprovação científica, ou pelo menos assim, a localização de onde isso acontece no interior da nossa mente e por que acontece. Quais são as partes do nosso cérebro que dão conta desses comportamentos que nos moldam
né, como ser humano, e essa fala da filosofia, que é uma fala do comportamento humano, do modo como o homem pensa o seu comportamento, é legal quando a gente encaixa isso, quando a gente encaixa um Aristóteles numa neurociência, né? Quando a gente percebe a função da amígdala nesse processo, a função do córtex pré-frontal, a função de vários elementos da composição do nosso cérebro, de como eles interagem para criar essa emoção, né? Então é impossível, humanamente impossível nós evitarmos ou tentarmos viver sem as emoções. Por outro lado, né, é totalmente inviável nós tentarmos pela razão controlarmos, gerir de uma maneira absoluta as emoções, que é a necessidade de controle que muitos têm, que é o desespero, a insegurança por não ter o controle, né? Então é bem importante a gente ser capaz de incorporar, né? Nós temos que incorporar nas nossas atividades, nas nossas atitudes, né, aquilo que não está previsto. Por exemplo, um menino de amarelo entrando no trem das 11, com um pedaço de pau, assim, atrapalhando. Ou, né, um cavalo não chamado, né, que resolve fazer uma participação. Vocês já viram que numa sala de audiência, que num processo, que num atendimento de cliente, as causas de desespero, as maiores causas de desespero dos advogados não são dos jovens, é dos advogados em geral. A maior causa de desespero é quando eu não sou capaz de controlar tudo o que está acontecendo. Quando eu não sou capaz de prever, de antecipar e de resolver tudo o que está acontecendo. Esse desespero por controle, né, ele nos coloca numa condição absurda, né, de superarmos o humano. Nós queremos algo acima da nossa capacidade humana. E muitos se cobram a esse ponto, se desesperam, né, buscando um nível de perfeição e um nível de... Olha aqui. E um nível de... Agora eu quero mostrar para vocês aqui uma participação especialíssima. A nossa querida... olha aqui quem está aqui. Vamos ver se ela faz uma participação aqui na live. Oi, querida, tudo bem? Dá um oi aí pro pessoal. Opa, olha aí, ó. A Invernada, então, vem participar aqui, né? Vocês viram como são as coisas? Eu simplesmente sentei aqui num lugar. Já apareceu criança de amarelo, já apareceu cavalo branco, já apareceu agora a Invernada aqui. O Mike liga a motosserra. Olha lá, o Mike liga a motosserra. Eu e a Priscila estamos tomando mate aqui. Vamos dar um oi pra Priscila. Aí a Priscila está tomando mate. Esse é o Bernardo. Gente, a vida desse jeito, ela é muito melhor de ser vivida. E ela pode ser vivida. Ah, grande Itaboraí, querido, manda um beijo para ele. A vida desse jeito é muito melhor, sabe por quê? Porque quando acontecer alguma coisa imprevista na vida da gente, a gente incorpora isso como uma coisa da vida e não tenta esconder desesperadamente. Não, vejam essa criança, ela apareceu aqui, não era para ter aparecido, esconde, esconde. É assim que a gente fica escondendo, sabe? Tem gente fazendo live aí, Zoom e coisa, e aí o filho vem, e a pessoa vem, meu filho, não vem aqui, porque senão eles vão descobrir que eu tenho filho, ai, pelo amor de Deus, não aparece aqui e tal. Gente, qual é o problema? Qual é o problema de acontecer algumas coisas na nossa profissão que fazem parte das agruras da vida que acontece com todo mundo? Por quê? Qual é o problema? Dá uma coisa errada dentro da sala de audiência, incorpora, resolve, melhora, né? Melhora. Faz alguma coisa com aquilo que está acontecendo e não tenta mentir para ti mesmo que isso não existe, porque existe. Essas coisas acontecem. Olha aqui, gente. Pode isso. Olha aqui. Olha aqui, o espectadora da live. Né, amiguinha? Aqui tá ela, olha só. Veio aqui ver. Gente, a gente está num processo às vezes e entra uma égua dessas numa sala de audiência.
Vocês já viram que entra? Tu vai fazer uma pergunta, eu digo uma coisa, a senhora conhece aqui o meu cliente? E aí a testemunha diz assim, conheço, é um grande sem vergonha. E aí tu fica, e agora? Pelo amor de Deus, eu não podia ter feito essa pergunta. Ralei o meu cliente, tá tudo perdido, que horror. Que nada. Ah, é? Ele é ruim? Tá, essa é a sua visão a respeito dele. Tá bem, tá bom. Acontece, gente. Né? Acontece. E às vezes, esse imprevisto, ele é incontrolável. A gente tem que segurar o imprevisto. E ele não se controla. E a sala de audiência vai ficando pior. E aquilo que não estava previsto começa a ficar pior. Deixa ser, deixa ser. A vida é muito mais tranquila quando ela é feita dessa simplicidade do que está previsto, do que não está previsto, do que é controlável e do que não é controlável. Eu já falei aqui que é muito melhor a gente na advocacia, a gente... se tem um escritório pequeno, ser transparente com o cliente. Meu escritório é pequeno. Minha advocacia é pequena? É pequena. E daí? Qual é o problema? Ah, vai fazer a onda de grandão, né? E quando outros vierem e mostrarem para o teu cliente que tu não é, ou quando o teu cliente perceber aquilo que tu está tentando mentir, não tem como. Esse é o branco, Bernardo? Uhum. Ah, tá. Tira a mão daí. Incorporar a verdade, sabe? Incorporar a verdade do que a gente é. Incorporar a verdade das coisas que acontecem com a gente. Nós somos seres humanos. Nós não precisamos ser super-heróis para sermos competentes, para sermos dedicados, para sermos cuidadosos com o nosso cliente. Nós não precisamos disso. Nós vamos de uma vida simples, fácil de ser vivida, de uma coisa que realmente faça sentido. Senão não tem porquê, senão eu vou ficar sofrendo o tempo inteiro. Sofrendo, fazendo uma força enorme para manter um personagem que não é verdadeiro. A minha advocacia não é essa. Essa advocacia é mentirosa. E ela tem que ser verdadeira para poder ser prazerosa. Onde que está o flow, como a gente fala? Como é que eu vou fluir na advocacia se eu não sou verdadeiro, nem comigo mesmo, nem com as pessoas que estão ao meu redor? Fica aí a dica, né, da gente buscar a capacidade de simplicidade, né, para poder, diante do que realmente tem sentido, do que tem valor, do que é bonito. Porque o que é bonito sempre. Não adianta a gente estar criando flores de plástico. Nós estamos regando flores de plástico nessa vida, sabe? E tem coisas que são muito mais bonitas do que isso. Tem coisas onde, né, a verdade mora na simplicidade do que é belo, né? E não há nada mais bonito do que trabalhar com a nossa própria verdade. Temos agora a participação da Indianápolis, né? Ela não poderia ficar de fora, então ela quer também dar o seu oi. Né, Indianápolis? Fala aí com o pessoal. Tudo bem aí? Ó, essa é a Indianápolis. Mas o pessoal veio todo participar aqui hoje, né? Quando a gente quer que eles venham, eles não vêm. Hoje está todo mundo aqui, pessoal, né, aparecido. E uma das coisas bem, eu acho que daí o que surge disso tudo, o que fica disso tudo, o importante. E aí, Claudinho? Aí. O que fica disso tudo, gente, é que não há uma receita pronta para começar em advocacia, não há uma receita pronta para dar certo em advocacia, né? Não há uma fórmula resolvida desde antes. Por quê? Porque a advocacia é todo dia. Porque nós somos... E agora? Tô sem áudio? Alô? Alô? Tá sem som? Ih, eu apertei alguma coisa que não podia aqui. Para aí, fiquem aí. Pessoal, alô, alô. Voltou? Voltou. Valeu. Acredito que essa busca de um manual, de uma fórmula secreta e tal, é uma espécie de desespero, né?
pela grande resposta, pelo guru, por aquele que vai tomar o meu lugar e ter que viver a vida por mim, resolver os meus problemas. Renato, acho que tá dado o próximo trem das 11 aí. Acho que tá dado. Agora, vou te falar uma coisa. Tem um negócio bem importante. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que está acontecendo aqui. Olha aí. Renato, não existe uma improvisação no sentido assim de improvisar no desconhecido, tá? Eu não acredito que isso seja bom. Claro que improvisar é se dar de frente, né, com o inesperado, com aquilo que eu não estava contando. Agora, me parece que nós podemos trabalhar com a ideia de que quanto maior o nosso preparo, melhor a nossa capacidade de improvisação. Isso parece um paradoxo, mas não é. Quanto mais eu treino, mais eu sou capaz de improvisar. Quanto mais eu me preparo, mais eu sou capaz de improvisar. Não sei se tu concorda comigo, mas tá feito. O treino das 11 de amanhã é a nossa capacidade de improvisação na advocacia criminal. E de certa maneira, quando a gente tem que lidar com uma motosserra no meio de um trem das 11, a gente tem que estar preparado para improvisar. E aí vem o ponto talvez o mais difícil, que é lidar com aquilo que eu não posso mudar. Eu não consigo mudar essa situação. Aqui, onde eu escolhi fazer o trem das 11, tem motosserra. Eu sabia desde antes. Então eu não consigo mudar essa situação. Eu preciso trabalhar com essa situação. E a situação aqui me impõe ter motosserra e cavalos ao meu redor aqui. Então, trabalhar com essa situação é algo que desde antes, né, me coloca numa condição de tranquilidade. Eu preciso estar tranquilo diante disso. Por quê? Porque era algo que poderia acontecer. Mas se eu não consigo dar conta, eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó, o que não tem solução, solucionado está. Porque tem gente que passa mal, que adoece, que se pune, que, né, fica com uma coisa muito ruim, porque não consegue mudar aquilo que não consegue mudar. A pessoa não muda aquilo que ela não consegue mudar, mas está dito desde antes. São coisas que eu não posso mudar, mas se eu não posso mudar, pronto, agora é a hora de mudar a si mesmo. Se eu não posso mudar uma situação, eu me mudo, né? Eu não posso mudar o outro. Às vezes eu não posso mudar o que está acontecendo no mundo ao meu redor. Mas diante dessas duas situações há algo que eu sempre posso mudar, que sou eu mesmo. E na filosofia a gente percebe uma coisa que sempre foi a luta dos filósofos, a questão do pensamento filosófico sempre esteve em torno disso, que é o movimento, né? Nós nunca estamos parados. Nós nunca estamos parados, mesmo quando estamos parados. Nunca nós estamos parados. E nós somos uma permanência em eterna mudança, ou seja, nós estamos como estamos, né? Mas nós estamos sempre mudando, sempre mudando, o tempo inteiro. Até as pedras, os metais, as substâncias sem vida estão o tempo inteiro mudando. Na advocacia é assim, na vida é assim, nas relações. Mas se nós estivermos absolutamente isolados, parados, inertes, nós estamos mudando. Quer um mate? Então, aproveitar esse fluxo, aproveitar esse movimento e operar as mudanças que nós queremos e fazer as coisas que nós precisamos fazer. Diante do inevitável, mude-se. Mude a si mesmo. A situação tá absurdamente incontrolável. Bom, eu tenho uma frase que até foi para uma camiseta, que é assim, ó, quando não venta, eu varro. Se estiver ventando muito,
eu não varro. Eu seguro a minha vassoura e espero. Quando está muito ventoso, gente, tem gente que fica varrendo. E fica varrendo e ainda que a vida diga, não adianta varrer agora, amigo. A pessoa vai dizer, mas eu preciso varrer. Independente do que aconteça, eu preciso varrer. Ou seja, há algo nas emoções, no comportamento dessa pessoa que está mostrando para ela que é preciso refletir sobre o porquê varrer na ventania. Se estiver ventando, não varra. Fica, calma, espera, segura a vassoura para varrer logo depois, quando o vento passar, né? De novo, a gente vai ir e voltar muitas vezes. Tem gente que não gosta da palavra inteligência emocional, né? Virou uma espécie de... Algumas palavras elas gastam, né? Mas eu acho sensacional, vou continuar sempre adotando. Porque para mim é uma maneira de conjugar na mesma coisa emoção e razão, que são coisas que para mim são difíceis de lidar de maneira separada. Eu acho que a razão e a emoção são partes de um todo, né? A gente não é ensinado, Sheila, a ter inteligência emocional. As crianças não são ensinadas a ter inteligência emocional. Eu e o Bernardo aqui, a gente teve uma conversa bem séria, porque o Bernardo, ele estava ficando muito bravo. E aí quando ele fica bravo, ele grita. E daí a gente conversou, hein, Bê? A gente conversou sobre quando ele ficar bravo, ele pensar num semáforo. Pensar na luz vermelha, quando ele está muito bravo. Quando ele começar a ficar menos bravo um pouco, amarela. E quando ficar nada bravo mais, tranquilo, vai para verde. Então, do vermelho até o verde é o tempo que a gente leva para passar do lado direito do cérebro para o lado esquerdo do cérebro, onde o pensamento é mais complexo, onde o pensamento é capaz de gerir, de fazer a gestão dessa impulsividade do lado direito. Então, do vermelho até o verde, o Bernardo vai se acalmando, a gente tem conversado, ele respira, se acalma. Tá, mas acontece de às vezes se perder ou de... Acontece. Aí liga o semáforo de novo, faz o pensamento. Vermelho, amarelo, verde. As crianças não são educadas a ter inteligência emocional, né? E a gente conversa bastante, até houve uma certa discussão sobre não ter raiva ou então entender a raiva. Não há como não ter raiva, o importante é entender a raiva, tá? E aí eu não fui tão claro quando eu usei um exemplo, poderia dar a entender que a raiva é feia. Não, a raiva não é feia. A emoção nunca é bonita ou feia, né? Com toda a razão a Priscila quando disse isso. A raiva não é bonita ou feia. Então, o importante é eu saber lidar com essa emoção. O que fazer com ela que é o importante. A emoção, ela é a melhor forma de ler o mundo. Pela emoção, nós conseguimos fazer a leitura do que está acontecendo no mundo, né? Então, que legal, Dani, é isso? É isso? Nós precisamos ensinar, e olha só, nós não precisamos ensinar só as crianças, nós precisamos ensinar as pessoas que estão lidando com a gente. O nome disso é comunicação não violenta. Escutar, ler a emoção da pessoa, perceber o sentimento ou a necessidade que está por trás dessa emoção, qual é a necessidade que essa emoção está revelando, e daí conversar com essa pessoa. Nem sempre é fácil, né? Mas essa é a nossa tarefa, essa é a nossa, é a nossa busca. O mais importante é nós estarmos atentos a isso, né? Eu não quero mais tomar o tempo de vocês, queria ter uma conversa sobre essa questão, esse medo de errar, esse medo de não controlar, Tá fazendo xixi, Bernardo? Esse medo de errar, esse medo de não controlar, né? Olha aí, Piripiri, Piauí. Que legal. Um abraço, meu velho.
trocar essa ideia com vocês aqui do meio do campo, na obra, na motosserra, com as éguas, o Bernardo, o Chimarrão, com a Priscila, todo mundo aqui num contexto de tranquilidade, simplicidade. Tudo aconteceu nesse Trem das 11, todos os barulhos, todas as éguas vieram, elas voltaram, estão lá no fundo agora. E no entanto, nada de diferente na vida se operou com todas essas coisas incontroláveis aí. Cocô do cavalo. Tu quer mostrar o cocô do cavalo? Uhum. Então mostra. Todo mundo viu o cocô do cavalo, então. Olha aí, ó. É o cocô do cavalo. Gente, deixar um abraço para todos vocês, desejar um bom dia. Vou ali agora ajudar o meu companheiro na obra das madeiras ali. E dizer para vocês que... deixa eu terminar aqui. Dizer para vocês que segunda-feira a gente tem o Salo de Carvalho no grupo de estudos. O texto está à disposição lá no site. Então, leiam o texto. Lembrem que são 100 pessoas a limitação do Zoom, né? Na segunda-feira, às 11 da manhã, o Trem das 11 de segunda-feira é o grupo de estudos. Então, leiam o texto. A gente já tem mais 2 episódios, né? Maíra e Matida, Janaína e Matida, são as novas participantes. Estou convidando mais 2 para a gente ir compondo esse grupo de estudos. De ontem para hoje a gente fechou e possivelmente, a gente vai informar isso logo, possivelmente no dia 30 de abril vai acontecer o Só para Mulheres da Escola de Criminalistas. A Maíra Fernandes vai fazer um encontro só para mulheres. E eu tenho que deixar muito claro que esse encontro é um encontro dessa maneira, ele é só para mulheres, sem a participação de homens. E é para tratar da questão de gênero na advocacia, ou enfim, onde as mulheres entendam que é relevante tratar, né? E nós não teremos a participação dos homens exatamente para que seja um momento de debate, de discussão, de abertura, de catarse das mulheres para as mulheres, com as mulheres. E evidentemente que isso não adianta ficar fechado no meio das próprias mulheres. No entanto, o evento de abertura, né, será posterior a esse primeiro. Esse primeiro é um evento fechado, porque precisa ser fechado, sem a participação de homens, para que as mulheres possam ter a tranquilidade, possam ter a disponibilidade, enfim, a tranquilidade de falar das suas questões entre mulheres. A proposta, vou falar isso com a Maíra, é de que tirem daí um documento, conclusões, que tirem daí o impulso de um próximo encontro, para daí poder, enfim, debater com a sociedade, sobretudo com os homens, né, aquilo que surgir desse primeiro encontro. Tá bom? Dia 30 de abril, só para mulheres na Escola de Criminalistas. Um beijo para vocês, aproveitem o dia, valeu. Antes. Quer dar tchau aí, Bê? Com licença. Eles estão construindo isso aqui, ó. Fala aí, Bê, o que eles estão fazendo. Explica. O que é isso aí? É pro boi entrar pra fazer paleteada. É isso aí. Tá bom. Tchau! Tchau.